Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso GraçaCast, o seu podcast cristão que leva Deus até você. Eu sou o Thiago HP e estou aqui juntamente com o meu amigo Giovanni, que nós estamos aqui no comando, e o João Marcos na técnica. Nós estamos aqui para apresentar o seu GraçaCast. Está no ar, pessoal, mais um episódio do nosso podcast. Toda quinta-feira, às 21h07, é lançado todo episódio novo, com assuntos edificantes da Palavra de Deus. Fica com a gente até o final, porque hoje o episódio, mais uma vez, vai ser especial. Além de especial, Giovanni, além de especial, ele carrega um peso de fé e ciência. Hoje nós denominamos esse episódio como Cristão de Jaleco. E quem a gente trouxe para esse momento especial? Antes da gente anunciar nossos convidados, Thiago, nós queremos agradecer a Deus, porque Deus tem nos sustentado até aqui, Ele tem nos guiado até aqui, Ele tem nos direcionado a pessoas que realmente, de prontidão, quando a gente faz os convites, aceitam o nosso convite para poder transmitir aquilo que Deus faz através da vida deles. E hoje, Thiago, a gente tem que... eu posso falar que eu conheço mais que você, vamos dizer assim? Eu sempre tô lá. Eu já fiz uma consulta. Eu sempre tô lá, né? Mas a gente está aqui hoje com o Dr. Guilherme, que ele é ortopedista da nossa cidade, a doutora Silva, que é pediatra. São os médicos do NOA, né? São referências em telemacope. Exatamente, tem isso, né? São bastante conhecidos, né? Até a pergunta do doutor perguntou para nós como que a gente chegou a conhecer eles. A gente contou uma história, ele ficou, agora entendi, agora faz tudo sentido. Mas nós queremos agradecer vocês por aceitarem o convite e sejam bem-vindos a esse bate-papo com a gente. Acreditamos que aquilo que vai ser debatido aqui hoje, aquilo que a gente vai conversar, vai ser algo edificante na vida de quem tá ouvindo. Então, sejam muito bem-vindos, doutora Silva, doutor Guilherme. É um prazer receber vocês aqui com a gente. Obrigado. A gente que agradece o convite de vocês, agradece a oportunidade de estar levando a palavra aí para as pessoas, tentar mostrar que a medicina não é tão técnica e tão cética assim. Mostrar a nossa visão. Com certeza, a gente está muito feliz, né? Para nós é uma honra mostrar a toda a população que a gente, além de médico, a gente é cristão, a gente tem essa fé enorme, a gente rega a nossa vida baseada em Deus, é Ele que nos dirige. Então, a gente quer mostrar isso para todo mundo, que a vida com Deus é bem mais fácil, né? Para começar o nossa conversa, conta pra gente como que vocês se conheceram e como que vocês uniram essa missão profissional. Vamos aí. E começa comigo você. É uma historinha, mas Não pode errar a data, doutor, não pode errar a data. Para não errar, não vou falar de data, falar só história mais fácil. A gente fez a nossa formação em Curitiba e eu trabalhava no hospital em Campo Largo, no Rossio, e tinha um amigo meu, ortopedista, Thiago Bronhon, o nome dele, né? E a gente não conversa entre uma cirurgia e outra, tem uma... No centro cirúrgico tem uma sala onde os médicos ficam conversando, esperando o paciente tá anestesiado, tá pronto, e ali a conversa. Dele, pô, Guilherme, você tá solteiro, né? Você tem que achar alguém. Aí eu falei, se você achar alguém pra mim, né? Ele falou, cara, mas você é de Telêmaco, né? Eu falei, sou de Telêmaco. Tem uma menina que, na época eu fazia ortopedia no Caron, ela fazia pediatria. Ela é gata, hein? Olha, então... E ele é lá de Tibagi. Tibagi não fica do lado de Telêmaco? Eu falei, cara, é do lado. Mostra ela aí pra mim Você é amigo dela no Facebook? Eu sou amigo dela. Eu falei, mostra aí pra mim. Putz, eu olhei e falei, é essa. Aí comecei a cutucar ela. Só que a bichinha deu trabalho. Fiquei alguns meses ali tentando conversar, puxar papo. Tibagena difícil. Tibagena difícil. É osso duro. Não sei se você conhece esse tibagena, mas graças a Deus, Deus sabe o caminho a traçar e estamos aqui, né? eu tive vários perrengues amorosos aí, daí eu falei, Deus, só quero alguém que o Senhor me mande agora. Chega de eu escolher, é o Senhor que escolhe.
E daí, até no primeiro encontro da gente, ele foi lá pra te agir, ele se atrasou. Eu falei, nossa, né, atrasou. Não, mas é que eu tava orando. Eu falei, oh, é esse Deus. É esse Deus. E que boa tática, doutor. Na verdade, não foi tática. A vida ensina. Eu tive outros relacionamentos que também não deram certo. E eu queria a pessoa certa. Então, eu fui com a minha pastora na época antes de ir. Eu falei, eu não quero errar. Se eu for pra ir, beleza, conheço, volto embora, mas pra mim chega de estar errando. Aí a oração foi, prorrogou. E eu falei, tem que esperar minha resposta. E foi a resposta de Deus, né? Quantos anos vocês estão hoje? Faz quanto tempo que vocês estão juntos? 10 anos. Carrão do Filhos e você? Casamento 10 anos agora, em 2025, 11 de abril. Nós casamos dia 11 de abril de 2015. Viu? Falando da data, acertei. E por coincidência, nós casamos na mesma data do aniversário dela. É por isso que eu lembro, né? Não tinha outra data para casamento e Deus escolheu. Esse dia, né? Essa data importante. Olha só. Pessoal, foca aqui. Você jovem. Você jovem. Olha, dica importante, doutor Guilherme. Você só vai encontrar a pessoa certa quando você encontrar essa pessoa certa em Deus. Amém. Em Deus. Se liga só na dica importante, doutor Guilherme. Ora antes, gente, ora. Não é simplesmente ir lá, agradecer, ir lá e se encontrar com a pessoa. Ora para ver se é a pessoa. Deus dá sinais, Deus fala com você. Primeiro encontro, a gente já viu que era... Primeira semana, a gente já me levou a conhecer a família dele. Segunda semana, eu levei a conhecer a minha. 1 ano a gente já estava noivo, 2 anos já estava casado. E foi muito rápido e muito bom. Até hoje, deu tudo muito certo. É porque Deus estava acima de tudo. E a gente consegue ver aqui, Thiago, eu olhando daqui do outro lado da mesa, eu consigo ver a simplicidade e o companheirismo da maneira com que um fala do outro. Isso é importante. Mas eu quero fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta para o Dr. Guilherme. Quando eu fui fazer o convite, eu fiz para... a gente conversou ali, Thiago, expliquei para ele como funcionava, ele abriu no YouTube, o Noah fez o griteiro, porque viu o vô dele, né, na página ali, exatamente, o vovô, daí falou, doutor, o que ele tá falando? Não, aqui é o vô dele, expliquei e tal. Mas assim, eu fiz o convite para ele, e eu até falei pro Thiago, na mesma hora eu mandei um áudio ali do carro mesmo, na hora que eu cheguei no carro, e mandei um áudio no nosso grupo. E quando eu fiz o convite pro doutor ali, ele respondeu assim, Thiago, você vai lembrar, ele falou, cara, é lógico que eu aceito, que a gente aceita. Não tinha nem falado com a doutora Silveira. Falou, é lógico que a gente aceita, porque falar de Deus para nós é fácil. Eu queria entender, doutor Guilherme, como que surgiu essa resposta. Porque assim, eu vi que foi uma resposta automática. Quando eu terminei de fazer o convite, você já tinha resposta pronta. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa pergunta que eu fiz e dessa resposta que você teve ali. Para nós, como casal, se tornou fácil, porque a nossa vida é baseada nisso. Então, tem coisas que quando você tá no casamento, você sabe a resposta que a tua esposa vai dar. Tem coisas que você sabe que é errado e não faz, porque... Mas quando é da presença de Deus, é para Deus, é para servir, a gente faz. Porque é da nossa família fazer. É meu e dela fazer. Então, sempre que vier alguém pedindo, alguém precisando, alguém que é para fazer, para Deus a gente faz. E eu tenho certeza que a resposta dela será mesmo. O Guilherme sempre fala, para Deus sempre sim. Sempre sim. Me surpreendeu com a resposta. Esperava uma resposta diferente, mas, Thiago, vamos dar seguimento aí. Deus sempre sim, ó. Anote aí, você que tá anotando aí, tudo que tá ouvindo, tudo que tá vendo. Agora conte para nós, vamos agora para o ambiente hospitalar. Conte para nós, como é ser cristão nesse ambiente hospitalar? Já começa? Então, assim, para nós, eu acho que é mais fácil, entendeu? Tanto que eu não consigo ver uma pessoa ateu, né, trabalhando no hospital, porque a gente precisa de Deus. Então, na hora que a gente tem uma criança ali chorando, na hora que eu sou médica de UTI neonatal também, então na hora que você perde um paciente, tá? Como que você vai consolar uma pessoa, falar, ele tá num lugar melhor?
Ele tá nas mãos de Deus, se você não tem esse Deus. Então, eu acho que eu não sei como conciliar. Em muitas coisas a gente precisa dele, né? Então, assim, não é a gente que tem a total conduta. Eu preciso que Deus me oriente. Será que é esse exame? Será que esse paciente eu tenho que encaminhar? Será que eu atendo esse paciente a mais? Então, esse feedback de Deus aí é importantíssimo para nós. Então, eu acho que ciência e Deus têm que andar juntos. Hoje eu tenho consciência que não tem como separar fé e medicina. Quando a pessoa chega no hospital, a pessoa tá com dor. Ela é o momento que ela tá mais vulnerável. E a vulnerabilidade dessa pessoa é o melhor solo para a semente de Jesus. Então hoje não tem como separar. Você tá com o solo mais fértil ali para você plantar semente. É só você jogar. Dá certo. A Bíblia, Thiago, doutora, ela tá recheada de histórias de cura, né? Mas para guiar o nosso bate-papo, que já começou num clima bacana, já começou bem legal, né? A gente vai basear a nossa conversa ali no livro de Lucas, capítulo 10, 33, 34. Pro pessoal que quer acompanhar, tá ali em Lucas, capítulo 10, perdão, da partir do 33 ali, né? Que fala sobre o bom samaritano, né? E tá escrito lá assim: mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde encontrou um homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as suas feridas, derramando nela vinho e óleo, né? Esse texto também, Thiago, ele nos lembra ali a passagem de Lucas, né? Que são os sãos não precisam de médico, né? Então, assim, vamos basear a nossa conversa nesse texto, doutora, para a gente poder entrar no assunto. A primeira pergunta que a gente deixou anotada aqui no nosso roteiro é a seguinte: vocês já viram que Deus guiou vocês em algum momento crítico? Assim, onde vocês chegaram em certo momento e falaram assim: eu não sei mais o que fazer, já mandei remédio, já mandei fazer raio-x, ultrassom, sei lá, fisioterapia, quimioterapia, não, quem sabe, e nada resolveu. Já chegou esse momento, assim, de acontecer isso com vocês? Já tive até experiências familiares. Uma experiência familiar há um ano passado foi até do meu pai. A gente estava aqui em Telemo, que meu pai ficou muito grave na UTI em Curitiba, e Deus me tocou. Você precisa ir pra lá, você precisa ir pra lá, e ninguém me passava a gravidade, sabe? E na hora que a gente chegou lá, o médico falou assim: eu acho que ele não passa dessa noite. E a gente foi, e ele falou: olha, a gente como médico já não tem mais o que fazer. Tava num excelente hospital, uma excelente UTI. E eu, Guilherme, a gente pode entrar? Não, vocês podem, vocês são médicos, a gente vai liberar a entrada de vocês. Tantos outros familiares a gente já não tá liberando mais. A gente entrou, a gente colocou um louvor pra ele, que eu fui no carro lá pensando qual louvor. Só de eu colocar o louvor, ele começou já a chorar. Daí, depois que eu coloquei o louvor, a gente foi orar por ele. E ele acordou. E ele falou: que peso enorme que vocês me tiraram. Como eu tô feliz. Como eu tô leve. Ele falava: como eu tô leve. E meu pai só foi melhorando. E hoje tá, acho que mais forte que a gente. Tá? Então foi um milagre muito lindo na nossa vida. A gente tem muitos milagres, muitos testemunhos pra dar, né, Guilherme? No decorrer da nossa conversa, a gente vai contando aos poucos. A nossa vida é repleta de milagres. Hoje a gente vive um reflexo dos milagres que a gente passou. A nossa família é um milagre. Quem vê ela grávida, com 2 filhos, talvez não saiba como chegou até aqui. Não sei se é o momento de falar já, mas quando a gente casou em 2015, logo depois ela engravidou de gêmeos. Foi a nossa maior alegria, né? Nem 6 meses de casamento, já grávida de gêmeos. Nossa, que vida perfeita. E a barriguinha crescendo, então a barriga mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Meus gêmeos. Aí, fazer um ultrassom de rotina, colo fino, entrei em trabalho de parto. Aí, tava com cada criança
tinha mais ou menos uns 500 gramas. Fomos para Curitiba tentar salvar. Perdemos os 2 meninos. Aí começou o nosso espremer de Deus tratar. E hoje a gente só olha com alegria, né? A gente não entendeu. Para mim foi dentro da medicina, acho que foi o momento mais difícil para mim. Porque eu via as crianças saindo, uma era igualzinha a minha, assim, parecia que eu tava me vendo numa foto, assim. Mas não sobreviveram. E naquele momento eu não sei porque eu agradeci só. Falei, obrigado. É isso que deu diferencial, assim, umas 2 semanas depois eu fiquei bem triste, né, não aceitava, questionava Deus, como todo mundo que tem perdas questiona, né, e ele veio me falar isso, eu agradeci a Deus. Eu falei: "Como assim agradeceu? A gente perdeu nossos filhos". E eu agradeci, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E hoje eu entendo, tá, claro que demorou um tempo e hoje eu agradeço também a Deus, porque a nossa fé mudou drasticamente de lá para cá. Então, assim, como a gente encontrou Deus, como a gente entendeu o porquê dele, como Deus restitui, tanto que a gente já tem 2 filhos, né, Deus restituiu esses 2 filhos que a gente perdeu. Eu não tenho só 2 aqui, tenho mais 2 lá. Antes disso ainda, aí depois ela engravidou de novo. Aí ficamos parceiros, agradecemos e tal. Foi ver, tava na trompa. Na trompa é o que liga o ovário com o útero. Aí tem que tirar também. E não só tirou o bebê, como teve que tirar a trompa. E depois, antes disso, teve uma outra gestação que durou nem 3 meses. Aí a gente, atrás da medicina, mandamos estudar o bebê. Era uma menina. Perdemos 2 meninos e uma menina. Aí a gravidez ectópica, perdeu a trompa. Aí o desespero humano bateu. Aí a gente foi se aprofundando na palavra, de agradecimento, de renúncia, de cumprir princípios. Aí depois que você aprende que cumprir princípios, Deus entrega a promessa, a gente entendeu que Ele ia restituir tudo que a gente perdeu. E a gente perdeu 2 meninos e uma menina. Ele mandou nessa ordem depois. Mesmo ela não tendo trompa, mesmo ela não tendo os óvulos, e tá mandando que a menina, por último, que a gente perdeu, tá aí, ó, terceira menina, com 42 anos de idade. Natural. O primeiro filho eu tive que fazer tratamento, e a minha médica falava: olha, acho que é o único, aproveite, acho que se deu, não vai conseguir mais. Daí o segundo tava ainda amamentando e engravidei, naturalmente. Então já foi um grande milagre. E o terceiro agora, meu filho tava com 1 ano e pouquinho, e eu engravidei novamente, naturalmente. Então, pra gente ver que é milagre. E o meu médico, assim, a minha médica de Curitiba, que é também minha amiga, ela fala: esse teu Deus, hein? Porque você não pode. Eu, como médica, sei. Você não tem mais óvulos, a gente já tentou estimular e você não tem mais nada. Você já tem 42 anos, você não tem uma trompa. Você tá grávida naturalmente. É só Deus mesmo. O que eu vejo assim, como eu já falei algumas vezes, eu não sei se eu falei pra doutora, mas eu devo ter falado pro doutor Guilherme. Eu morei com a doutora Roseli, pediatra. Verdade, você me contou, é verdade. Eu morei com ela. E você disse uns minutos atrás algo basicamente que ela me ensinou. Ela falava sempre assim pra mim. Eu já disse em alguns episódios, eu falo sempre dela aqui. A pessoa da Roseli pra mim foi a que me mostrou Jesus e me encaminhou, sabe, na vida cristã. E ela disse mais ou menos aquilo que você disse. Ela falou assim: Giovanni, eu não curo pessoas. Eu ajudo as pessoas a serem curadas por Deus. A mesma coisa que ela falou, eu falo isso assim, com total autoridade, porque realmente eu vivi com ela. Eu morei durante muito tempo com eles ali. E ela falava assim: Giovanni, eu oro para Deus para mim não escrever uma receita errada. E eu via o choro dela, a tristeza dela, quando realmente ela pedia. E assim, eu posso falar porque eu sou considerado praticamente da família deles.
E ela teve basicamente, ela nunca chegou a contar pra mim realmente como foi a história do filho mais dela, o filho mais velho do Samuel. O Samuel. Não sei se ela chegou a contar pra você, mas parece que ela não podia ter filho também. Eu não sei se é algo de Deus com as pediatras que trata de alguma maneira de criança assim pra cuidar, porque a gente olha nos olhos da doutora Silva, da tia Rose, do doutor Guilherme, que cuida de criança também, a gente vê o amor. A gente vê o amor de Cristo encarnado neles, né? E eu queria, assim, continuando nesse assunto que a gente, né, Tiago, não vê necessidade agora de a gente mudar, eu queria entender de vocês como que foi esse período que ali vocês perderam esses dois filhos, mas mesmo assim vocês estavam medicando. Então, assim, como foi esse processo ali, tipo, você ali triste, porque a grande realidade é uma. Eu não quero nem imaginar como seja. Não faço ideia como era a dor que vocês estavam sentindo. Mas ao mesmo tempo vocês estavam ali cuidando de outras pessoas. Então, assim, em meio à dor, Deus colocava pessoas na vida de vocês para vocês cuidar. Como que foi esse pequeno processo? Pequeno não, né? Esse grande processo na vida de vocês, assim. Nossa, eu lembro até que eu trabalhava com minha cunhada, que é enfermeira, e eu falava pra ela, se tiver gêmeos, acho que eu não quero atender. E foi o mês que mais apareceu gêmeos. Eu lembro que apareceu 2 pezinhos gêmeos. Eu atendia no SUS, daqui em Telêmaco, e eu lembro que eu atendi chorando. Mas eu agradeci, assim, eu falei, Deus me deu essa profissão linda, porque essa profissão não é minha. Pra vocês saberem, assim, meu pai é agricultor, minha mãe é dona de casa, não tem ninguém na família que é médico, e eu sou médica. Então, não sabemos aonde que veio essa médica de Tibagi. Tanto que a última médica formada em Tibagi fazia mais de 30 anos. E eu falei, não, se Deus me deu essa profissão, ele vai manter. E a gente tá aí, eu continuei atendendo e demorou. Eu falei, Guilherme, se eu demorar 1 ano pra engravidar de novo, eu acho que eu vou enlouquecer. E a gente demorou 2, 3, né, pra engravidar de novo. E Deus nos fortaleceu, manteve. E eu precisava daquilo, porque eu acho que eu me tornei uma pediatra muito melhor do que eu era antes. Então, com muito mais amor, com muito mais pensar no que a mãe tá sentindo, no que a criança tá sentindo, de pegar no colo mesmo. Então, foi um diferencial muito grande na minha vida. A água e vinho a diferença de como era a nossa vida e como é hoje, entendeu? Por isso que eu falei para vocês que para nós é fácil essa resposta, porque teve essa mudança, teve essa transformação. E a gente sabe de onde veio a transformação. A gente sabe a origem, não é nós. Então para nós é fácil falar de Deus, falar de que as pessoas que precisam, nós estamos lá. Muitas vezes eu falo pro Guilherme, quando tá muito calmo lá em casa, muita alegria, muita felicidade, aí vem alguma bomba. Alguma coisinha tá vindo, porque a gente já tá acostumado. Vem uma bomba, depois vem a alegria. E eu acho que todo cristão é assim mesmo, entendeu? Não pense que é só alegrias, como dizem, né? Quem vê nossas alegrias não vê nossas lutas, né? Olham pra gente, é um casal de médico, né? Os dois são médicos, olham talvez o que a gente tem, olham nossos filhos hoje, acham que a vida é linear, que a vida não tem preço, que a vida não tem problemas. Entre na vida de cada um. Todo mundo tem suas lutas, né? Todo mundo tem suas lutas. E são importantes para fortalecer, né? Se a gente souber que essas lutas são para nos fortalecer, a gente só cresce Se com todo elas. cristão soubesse, né? Fazer uma analogia com a medicina. Todo mundo conhece o eletrocardiograma, né? Para a pessoa estar viva, o coração tem que estar batendo. E o eletro tem que estar funcionando. Então ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Isso mantém ele vivo. A vida do cristão é assim, não vai ter só alegria, vai ter provas, vai ter arrependimento. Mas Deus está lá com a graça, nos mantendo firme, nos perdoando, que a gente peca todo dia. E a gente tem que estar lá vivo, subindo, descendo, né? E lá no hospital fala assim, você é pé quente, os bebês com você ficam super bem. O que acontece? Gente, quando eu saio de casa, eu saio orando. Deus esteja comigo nesse parto, esteja comigo com essa criança. Tem um paciente grave, o Senhor me ajude a encaminhá-la ou a curá-la. Então, por isso que eu falo que eu já não entendo mais o que é um médico sem Deus. Porque é muito mais fácil. A gente não precisa ficar... A gente discute entre nós, né? Um ajuda o outro, com certeza. Ser 2 médicos em casa ajuda bastante. Mas ter o lá de cima para nos orientar é muito mais fácil.
Giovanni, é que é muito claro pra gente ver o quanto eles são sensíveis à voz de Deus, né? E o quanto eles tornam o ambiente hospitalar, o consultório, como um campo missionário ainda. É isso aí. Mas conte pra gente, assim, como que é equilibrar a fé, a ciência, a ética profissional nas especialidades de vocês. Quer que eu faça? Então, acho que o princípio da base, quem fez tudo, criou tudo, o ponto-chave é Deus. Ninguém tem dúvida disso. A fé, né, como nós somos a parte cristã, a fé é o fundamento. A ciência é o instrumento. E a ética é o que coloca o limite até onde a gente pode com o paciente. Então, unindo essas três, você não tem divergência, você tem cura do paciente. Então, não tem separação. Fé, ética e ciência. Unindo os três, você tem cura. Fé, fundamento. Ciência, instrumento. E ética, o limite para você saber até onde é bem para o paciente. Unindo os três, você tem cura. Sim. Doutora? Eu acho que é isso mesmo. Então, sem esses três princípios, é impossível trabalhar, né? Então, a ética é fundamental. A gente sabe que precisa disso no consultório. O paciente pede isso para nós, então a gente precisa ter essa confiabilidade deles. E a ciência, né, nos ajuda muito, é nosso instrumento, e nosso pai lá, que nos ajuda a conseguir agir com esse instrumento, né? Então, esses três patamares andam juntos mesmo. A gente chegou num momento em que a gente mais gosta desse bloco. Né, Thiago? Durante a entrevista é um dos momentos que a gente mais gosta. Que é quando as pessoas contam o que Deus fez através da vida de vocês. Das pessoas, da gente, né, no caso. Né, Deus, vocês já comentaram aqui com a gente, vocês já contaram um pouquinho da história de vocês. E a gente ficou realmente impactado, não só nós dois aqui que a gente tá ouvindo frente a vocês, mas o pessoal que tá ali nos acompanhando ali, nos ajudando nos bastidores também. Né, a gente ficou realmente impactado porque a gente não sabia, a gente não conhecia. E o nosso intuito é isso, é levar a palavra de Deus. Muitas vezes não é pregando um sermão, né, Thiago? É falando aquilo que Deus fez nas nossas vidas, né? Mas partindo desse princípio, que Deus fez muitas coisas na vida de vocês, acredito que fez mais coisas ainda, que eu acho que esse período é pouco pra gente conversar. Verdade. Né? Eu queria ver com vocês, saber de vocês, como que Deus age nos hospitais? Como que Deus age ali no centro cirúrgico? Vocês já viram algum milagre acontecendo assim com alguma pessoa, com algum paciente? Muitas vezes, assim, quem sabe até mesmo vocês falam assim, eu acho que infelizmente isso aqui não tem mais jeito. Se não fizer fisioterapia, se não fizer 10 fisioterapia, vai ter que torar a perna. Torar, vai ter que cortar. Né? Mas assim, tem algum período assim que vocês passaram, que vocês poderiam compartilhar com a gente sobre isso? Que vocês vivenciaram um milagre, sim? Que vocês falam assim, é Deus. É Deus. Olha, assim, o que a gente escuta bastante, assim, dentro da medicina igual tem, não sei se já viram aquele filme Inexplicável, um filme brasileiro, né? Que é uma criança que passou por um tumor cerebral e inexplicavelmente fez várias cirurgias, era para estar morta, né? E o pai não era cristão e no final acabou virando cristão e a criança viveu e tá super bem. Então o nome do filme diz Inexplicável. Na medicina, o dia a dia da gente é inexplicável, né? A gente não... Eu que vivo muito de cirurgia, eu tenho comigo antes, logo que eu me formei, eu não tenho essa consciência de fé que eu tenho hoje, mas eu não tinha experiência e tinha conhecimento, né? A gente, quando sai formado, a gente é muito técnico pelo livro. E eu me formei em ortopedia, né? Fiz uma formação que
que eu achava boa, tal, e vim embora para Telêmaco. E meu pai, né, ortopedista, e o amigo do meu pai, Dr. Márcio, né, ortopedistas trabalhavam juntos. E daí tinha a cirurgia deles. Guilherme, vem operar aqui com a gente. Faça aí, né? Vai lá, menina. Faça você. E quando eu ia fazer, os dois pegavam na minha mão. Olha, acho que esse caminho é melhor você ir por outro caminho. Esse acesso vai ser mais difícil para você reduzir a fratura, para você colocar a direção no parafuso para fixar a fratura. Deve ser, mas no livro tá assim, né? Eu vou fazer igual tá pedindo no livro. Ia, e me batia, e não dava certo. Aí eles com amor, né, pai, viu, filha, vai por aqui. Daí a gente ia e dava certo. Hoje, eu não opero mais com o pai e com o Dr. Márcio, cada um, né, ainda hoje eu peço pedido pro pai às vezes, né, cirurgias mais complexas. Mas hoje, quando a gente aprende agora de vez em escutar o pai, né, terreno, a gente escuta o pai, porque ele fala, não vai por esse caminho, vai por esse outro que vai dar mais certo. E várias vezes, durante a cirurgia, tinha fratura que era para usar haste ou placa, e eu colocava fixador, achava que talvez naquele momento fosse melhor, parecia que alguma coisa falava, dava 2 semanas e infeccionava a perna. Se eu tivesse usado a haste como seria a técnica, o paciente estava com uma complicação muito maior. Então, o dia a dia nosso é repleto disso, de escutar o pai. Então, eu me lembro muito desde quando eu vinha e escutava o meu pai, e hoje eu escuto o meu pai também, só que de uma maneira diferente. Eu sigo o caminho que parece que fala para seguir. Isso é diário e acaba sempre dando... Nosso certo. dia a dia mesmo. Essa semana mesmo, tive um paciente que chegou pra mim, doutor, eu vim, acho que Deus me mandou aqui, mas a minha filha não tá bem, e fui em outros médicos, eles falaram que não era nada, que era só uma gripinha, e me mandaram embora. E eu falei, mãe, olhei os exames, falei, não é nada, é bem grave, eu preciso ver ela em 2 dias de novo. E a mãe falou, doutora, se você não colocasse injeção na minha filha, eu acho que ela não estaria mais aqui comigo. Foi Deus que me mandou na senhora. E isso é gratificante demais, né? Eu tenho certeza que sim, que foi Deus que encaminhou elas para nós. Já teve vários pacientes assim, um paciente eu chegar assim, olha, esse paciente tem que ir pra UTI agora, por favor, Deus, obrigado por ter mandado para mim. E que Deus continue, né? Que esses pacientes cheguem até mim, que eu possa encaminhá-los, que eu possa ajudá-los, né? Porque é o nosso dia a dia mesmo. Muitos pacientes precisam de nós. Porque Deus, nós somos instrumento de Deus aqui, né? Deixar bem claro, não é nada nosso, não é vangloriar nada nosso aqui. É instrumento de Deus, a gente só faz o que Deus manda. Uma coisa que me conquistou com o Guilherme foi isso. Tudo que ele faz, ele ora antes. Então, se a gente vai trocar de carro, ele ora. Se a gente vai viajar, a gente ora. E se a gente vê que já não tá dando certo, opa, não é esse caminho, Deus não quer que a gente vá. Muitas vezes fala, mas como que você escuta Deus? O caminho de Deus é perfeito. Então, se você vai viajar, a viagem vai correndo perfeito. Se você vai fazer uma compra, a compra vai dando certo. Então, se não é de Deus, já começa as curvas. Então, quando é de Deus, é tudo mais fácil. Isso responde, sempre aparece essa frase aqui pra gente, né? Quase todo episódio. Quase todo episódio. Um dos primeiros episódios que a gente gravou, você que tá nos assistindo, nos ouvindo, você já deve ter visto, que é sobre a oração de Jabes. E nós falamos sobre como saber se nós estamos orando a vontade de Deus. Sim. É quando as coisas dão certo. Quando tudo vai se encaixando, tudo vai sendo perfeito. Isso que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sim. A gente tem uma outra pergunta aqui para vocês, que a gente quer saber, tem algum paciente ou teve algum paciente assim que marcou vocês pessoalmente, vamos dizer assim, marcou não o doutor Guilherme, não a doutora Silva, mas o Guilherme e a Silvia. Teve alguma coisa assim, nesse sentido? Eu tive, ele faleceu já, era um paciente que tinha paralisia cerebral. Até hoje penso muito nele. Essa mãe, depois que faleceu, esse paciente voltou comigo. Ela tem um filho mais velho, que ela falava até que tinha deixado de lado esse filho mais velho para cuidar do menor. Essa mãe perdeu o marido de um tumor de uma hora para outra, sabe? Ela tinha uma filha de paralisia cerebral,
O marido que fazia tudo por eles, que sustentava a casa, em um mês ele descobriu um tumor e faleceu. E essa mãe, sabe, ela mexe muito comigo. Eu quero colocar essa mãe no colo e eu pedi um dia, ela conseguiu levar mais velho depois para consultar comigo. E eu falei, mãe, Deus tem o propósito de tudo. E com certeza, esse seu filho mais velho, ele é inteligente, ele é esperto, ele é bonito. E ele vai ser um diferencial aqui. E ainda a gente vai ver esse filho dela fazendo a diferença nesse mundo, principalmente nessa parte cristã. Que eu falei, ele vai ser diferente. Ele veio nesse mundo para ser diferente. E você vai estar do lado dele, ajudando ele, dando força para ele. Porque tudo que você passou é para te fortalecer, não para te enfraquecer. E esse paciente sempre está em memória, sempre está comigo, essa família inteira, não só esse paciente. Guilherme? Guilherme, eu ia falar doutor já. Eu acho que o que eu tenho marcado comigo são de paciente, assim, são as coisas que acontecem com a minha família que eu tenho gravado, assim. Igual os últimos 2 meses aí foi tão intenso na vida dela que não tenho recordação, assim, de... Na nossa família foi legal agora, meu filho de 2 anos fez uma cirurgia de amígdalas e adenoide. E eu orei para Deus e falei, Deus, será que é pra gente fazer mesmo, né? Tão pequenininho, né? E tadinho, ele roncava muito, ele chegava até a apneia, falta de fôlego mesmo para respirar ao dormir. E eu orando assim, olha, se ele melhorar da respiração nesses 15 dias, não é para ele fazer. Se ele manter, é para fazer. E dele não melhorou, a gente fez a cirurgia, gente, e o sono dele melhorou muito, ele é outra criança, ele come muito bem. Então, e a gente foi muito tranquilo com a cirurgia, né? Porque a gente sabia que Deus direcionou. Deus falou, vai ser uma bênção. Então, até mostrar para os pais, quando tiver alguma coisa difícil, uma cirurgia, algum procedimento, se Deus está na frente, vá com fé, vá com tranquilidade, que vai ser uma benção, né? Se tiver que operar, depois das 10 de terapia, pode ir. Eu lembro a doutora falando aqui em relação a isso, né? A confiança em Deus. Eu lembro que eu vou compartilhar um pessoal, mais ou menos pessoal. A gente lá em casa, a gente era em 11. É um pouquinho de gente. E por parte de mãe e pai, eu sou o mais novo hoje, mas era pra mim ter um irmão, o Júnior, que era o nome do meu pai, Denilson Júnior. Era pra ter a idade da minha esposa hoje. E quando ele tava com 9 meses, ele acabou falecendo também. Ele acabou falecendo de pneumonia. Aí teve um dia que eu tava na casa da mãe, o Noah tava ruim, eu tava trabalhando, na verdade. Fui pra casa da minha mãe e a Ana falou que ia levar no hospital. Tudo bem, né? Normal. Eu cheguei na mãe, tomei um café e tal. Aí, de repente, a Ana me ligou, era umas 6h40, assim, mais ou menos. Ela ligou assim, amor, eu vou ficar internado com o Noah. Rapaz do céu, cara, ali me desesperou. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí ela falou bem assim, não, eu não lembro se foi o Dr. Guilherme até que fez o pedido de internamento ou foi o seu irmão. Aí ela falou assim, olha, eles falaram aqui que ele tá com princípio de pneumonia, doutora. Ali, ali, assim, confesso que de lá da casa da minha mãe até no hospital não pensei nenhum momento em Deus. Sendo sincero, foi no coração. Porque daí eu lembrei do meu irmão, eu falei, meu Deus, e a Ana já tava lá no quarto com ele. Daí eu falei assim, Ana, eu tô aqui embaixo, pode descer, eu vou ficar com ele, eu preciso ver ele, eu quero ver ele, eu quero estar com ele. A hora que eu vi ele, que eu cheguei lá, que ele aparentemente tava bem, a gente ficou acho que uns 12, 13 dias lá no hospital internado. Trouxe um alívio. Ali eu falei, Deus falou bem assim, se você tivesse ficado calmo, se você tivesse um pouquinho mais de paciência, quando a tua esposa te ligou, eu teria acalmado teu coração. Então eu queria compartilhar esse momentinho com vocês, que eu acho que valia a pena falar aí, né? Então, doutor não, Guilherme, dê à vontade aí. Não, acho que a Silvia já falou tudo já. Esses relatos aqui, Giovanni, nos lembra que o reino de Deus está em todo lugar. É isso mesmo. Cabe a gente chamar o reino de Deus aqui na Terra. Exatamente. Plantar o reino de Deus aqui na Terra. E a gente pode perceber na vida deles, nessa breve conversa aqui, nesse momento que a gente está aqui nesse bate-papo, a gente está correndo agora para o fim,
que eles chamam o reino de Deus na terra, ouvem bem a voz de Deus e usam o hospital, o consultório como um campo missionário. Que é isso que a gente pôde extrair desse momento aqui, nesse episódio. O que é mais interessante, Thiago, que eu vejo, assim, falando bem de vocês agora, né? Mas o que eu vejo, assim, é que de tantos e tantos pacientes que vocês têm, eu vejo que o paciente mais importante que vocês cuidam é um do outro, é da família de vocês. E isso é muito importante, que a gente entende que a gente tem que ser missionário, que a gente tem que levar a palavra de Deus, mas não adianta nada eu alcançar o mundo e perder a minha casa. Então, assim, e eu vejo, assim, desde o princípio, Thiago, falando algo pessoal, não, algo que eu vejo, assim, eu vejo que realmente o Guilherme, não o doutor, né, não peixão de doutor, mas eu vejo que o Guilherme realmente, ele é, a doutora tá aqui, pode me corrigir, mas eu vejo, assim, que ele tem sido a pessoa que tá guiando vocês. Eu consigo ver. Eu falo pro Thiago, Deus, ele nos mostra as coisas que você fica olhando e fala assim, gente, tem alguma coisa diferente. Tudo começou quando eu fiz a pergunta pra ele que ele disse que falar de Deus pra eles é fácil. Falei pro Thiago, Thiago, tem alguma coisa aí. Alguma coisa de diferente não tem. Então a gente queria realmente agradecer a Deus por poder conhecer vocês sem o jaleco, poder conhecer a Silvia, poder conhecer o Guilherme, porque é algo bacana, porque muitas pessoas, talvez a cidade inteira, conhecem vocês como, talvez conhecem até como filho do Moura, não sabe nem seu nome, mas conhece como filho do Moura, né? E não conhece essa parte que vocês realmente querem transmitir, essa parte que vocês querem mostrar para as pessoas assim, a gente é profissional, a gente tem ética, mas acima de tudo a gente é dependente, totalmente dependente, à voz de Deus e obedecem, cara. Porque muitas pessoas, Thiago, acontece que Deus fala assim no nosso emprego, você tem que transmitir a palavra de Deus para aquela pessoa. Aí você começa a olhar, fica com vergonha. E aconteceu comigo. Você precisa transmitir a palavra de Deus na faculdade, mas daí você começa a pensar, o que vão pensar de mim? O que as pessoas vão imaginar de mim? Então isso, vocês podendo trazer isso, né, de uma forma clara, sem o jaleco, para nós, para as pessoas que estão ouvindo, é muito edificante. Eu acredito que muitas pessoas que não conheciam a história de vocês, que nunca ouviram falar de vocês, eu acredito que a partir do momento entendem e vão chegar no hospital com uma consulta de vocês, quem sabe vai ouvir esse episódio, vai lembrar disso que vocês passaram e vai ver da maneira que vocês cuidam dos nossos filhos, porque eu estou falando agora como pai. Um pai que chega lá e recebe a atenção, o carinho de vocês, como um filho. Porque para um pai, vocês são pai, não tem coisa melhor do que a gente ser... não tem coisa melhor do que o Thiago chegar lá em casa com um presente pro meu filho. Não tem coisa melhor do que as pessoas amarem meu filho. Para mim, eu não ligo para mim, eu quero saber do bem dele. Então, assim, eu queria realmente agradecer a Deus pela vida de vocês aí, né, Thiago? Exato. Nós estamos... Guilherme? Não, é que eu ia só fazer um comentário que ele falou do ministério, né, que as pessoas pensam, as pessoas muito religiosas pensam que o ministério é só dentro da igreja, que o ministério é você estar como diácono, como evangelista, mas o ministério pode agir em qualquer lugar, né? Então isso é bom deixar bem claro para as pessoas que não importa onde você esteja, não importa qual é o seu trabalho, você pode atuar como ministério dentro do teu trabalho, dentro do teu grupo de amigos de esportes, né? E o nosso ministério, eu acho que, não sei se tem mais de um não, mas um deles a gente usa dentro do nosso trabalho. Mas eu lembrei agora da época da pandemia, que foi 3 anos atrás. O hospital estava no começo e era muito paciente, não tinha leito para todo mundo, não tinha, né, o oxigênio para todo mundo, que é uma coisa básica, né, o Covid. E a gente perdeu muito paciente, a gente viu muito milagre acontecer, mas na hora que a pessoa estava ali, que o maior medo da época do Covid era você ser entubado. Não sei se vocês lembram disso. Quem ia ser entubado, que achava que já ia morrer. E quando a gente ia dar a notícia, olha, tua respiração já está com o máximo de fluxo de oxigênio, já está com 15, já está com volume de 15, e a partir disso é tubo.
a diferença de quem era cristão e quem não era. Era gritante, assim. Até eu lembro de um pastor que estava internado, eu fui dar notícia. Isso me chocou muito. Ele falou, faço o que tem que fazer, eu sei pra onde eu vou. Ele morreu. Mas ele sabia pra onde ele estava indo. Os outros ficavam desesperados que não era cristão. Ele sabia. Ele falou, fique tranquilo, eu sei pra onde eu vou. Tem muito, né? Dá diferença. Saber pra onde você vai. Na hora da angústia, você sabe pra onde você vai. Você vai tranquilo. Mesmo não tendo oxigênio, você vai tranquilo. Isso eu lembro muito bem desse pastor. Né? E quantos você salvou, né? Um deles é um que frequenta a nossa igreja, canta hoje na nossa igreja, e foi um que o Guilherme conseguiu encaminhar, ficou acho que 30 dias entubado, e hoje em dia é um milagre de Deus na nossa vida. Então, e ele agradece muito o Guilherme, tá na igreja até, que a gente frequenta, é grato ao Guilherme, porque o Guilherme conseguiu fazer esse encaminhamento, conseguiu fazer, como dizer, ele salvar minha vida. E ele achou Deus e a esposa dele também, depois de tudo isso. Foi uma conversão de muita gente, né? Muita gente. Foi uma época bem divisória, né? Ele parecia um residente. 4 da manhã pro hospital, voltava 11 da noite, ele tava na frente de tudo, né? Porque não tinha médico pra todo mundo, né? Então, ele falou, não, eu vou, vocês fiquem em casa quietinha aí, que eu vou. Mas assim, nós temos uma faculdade, universidade hoje, né, em Telêmaco Borba, e está formando médicos. Que conselhos vocês dariam para essa nova turma de médicos que está chegando aí? Então, acho que o conselho que eu gostaria de ter, começando minha faculdade também, sabe? E porque a gente via muita parte teórica, muito estudo, eu me dedicava muito a meus estudos. Só que o mais importante de tudo é você ter compaixão, você ter amor ao próximo, você achar que todo paciente que estiver na sua frente pode ser Jesus ou um anjo que Jesus mandou. Então, se a gente tratar todos os pacientes da mesma forma, não importa se é particular, se é convênio, se é SUS, se todo paciente é o Jesus que mandou. Então, se a gente tratar cada paciente dessa forma, a gente vai se sentir melhor e o paciente vai se sentir melhor e vai ter resultados melhores. Então, essa compaixão mesmo. Acho que não só para os alunos de medicina, mas acho que todo mundo da saúde. O Giovanni, né, quando o filho dele foi ser internado, ele não lembrou de Deus, né? Entre aspas, né? Ele saiu preocupado. Mas boa parte da população, seja cristão ou não cristão, quando ele vai no médico, ele vai no hospital, ele vai pedindo, pelo amor de Deus, me ajude. É a hora que eles... Então, o que eu diria para o profissional de saúde? Não esqueçam que você, ali na frente deles, é a resposta da oração de quem está saindo de casa. Seja essa pessoa cristã ou não. Ela pediu, pelo amor de Deus, para que alguém ajudasse ela. E ela está ali na frente sendo essa resposta dessa oração. E se você está ali na frente, lembre que Deus te colocou ali. Deus não erra o caminho de ninguém. Deus trilha o caminho exatamente onde você tem que estar. Então, se você está na UTI, foi Deus que te colocou. Se você está no consultório, se você está no ambulatório, aonde você está, você é a resposta da oração desse paciente. E Deus não erra o trilho do caminho. Ele está lá, você está lá porque Ele te colocou lá naquele momento. Seja bom samaritano, né? É isso que a gente fala para os alunos. Sejam bons samaritanos, né? Não importa quem. Seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja principalmente em casa, seja na igreja, na fila do supermercado, na fila da farmácia, que a gente seja o bom samaritano, como a Silvia, como a Silvia falou. E a gente fecha o nosso início da nossa conversa. O início, né? Mas, Thiago, hoje a gente aprendeu que a missão não está só no púlpito, né? Hoje a gente aprendeu que a missão também ela está nos corredores dos hospitais, né? Nas consultas,
nas orações silenciosas, que muitas vezes, enquanto o Guilherme está fazendo a cirurgia, ele está com a atenção total naquilo que ele está fazendo, mas o coração em Deus, a mente em Deus, para que ele seja o instrumento, para que ele seja realmente somente a luva. Porque a grande realidade é essa, né? A gente entende que a gente é uma luva em que a gente precisa da mão de Deus. Uma luva sem a mão não serve para nada, né? Então, assim, e ser cristão é ser luz, mesmo em lugares mais difíceis. Cuidado com o próximo é uma expressão viva do amor de Cristo. O chamado de Deus pode estar na profissão que nós exercemos, né? Eu quero fazer algo aqui, Thiago, se você deixar. Eu quero dizer para vocês dois que estão aqui, principalmente quem sabe os médicos, os enfermeiros, estão nos ouvindo, eu quero pedir para que Deus continue abençoando vocês, para que Deus continue dando sabedoria, inteligência, usando as mãos de vocês, para que vocês realmente continuem sendo como luvas e Deus continue sendo a mão para que vocês ajudem as pessoas, assim como experiência própria vocês me ajudam a cuidar do meu filho, a diagnosticar aquilo que ele precisa, aquilo que a gente faz, que a gente precisa fazer, porque a gente entende que Deus ele pode suprir todas as nossas necessidades, mas se Deus levantou profissionais que entendem mais que a gente, é porque essas pessoas também são respostas de oração. Então, Thiago, eu acho que a gente tem que valorizar, agradecer mais a Deus pelos médicos da nossa cidade, não da nossa cidade, do modo geral, porque a gente fica à mercê deles, né? A gente reclama de dor, vai lá no hospital, ele dá um remédio, vai para casa, voltou. E daí muitas vezes a gente não valoriza isso. E o que eu tenho para dizer é exatamente isso, para pedir para que Deus continue sendo esse caminho para vocês, essa direção, que ele continue sendo o alfa, o ômega, o princípio e o fim na vida de vocês. Porque isso a gente pode entender a partir do momento que vocês chegaram aqui sem o jaleco. A gente pode entender que realmente Deus é aquilo que a gente achou que ele era na vida de vocês, né? Com esse pequeno bate-papo, e é isso que eu queria fazer o meu sincero agradecimento como pai do meu filho que vocês cuidam, e como os outros profissionais também que estão nos ouvindo, quantas outras crianças, quantas outras famílias não foram abençoadas pela vida de vocês, né? Agradecer, Dr. Guilherme, Silvia, por estarem aqui com a gente hoje, por compartilhar como é a vida de vocês sem o jaleco. Nós que agradecemos o convite e tentar edificar a vida de outras pessoas, edificar a vida de profissionais da saúde ou qualquer outro profissional. A Bíblia diz que a gente tem que dar nosso testemunho, não para nos edificar, mas para agradecer a Deus e servir de exemplo para que outras pessoas também possam talvez seguir o mesmo caminho e ter a mesma graça. Então, para nós foi um privilégio falar. Desculpe que eu fui meio chorão, mas é que a conversa me levou para umas recordações que foram muito marcantes da minha vida e talvez se não tivesse esses episódios marcantes na minha vida, não estaria hoje a consciência que eu tenho, a gratidão que eu tenho, né? Tudo que a gente é, toda a família que a gente tem. Então acho que é isso. É isso aí, muita gratidão mesmo. Esse testemunho que Deus nos deu é para a glória e honra dele mesmo. Então a gente tem que testemunhar, porque muitas pessoas precisam disso para se engrandeccer e falar o lugar certo. Deus está na vida deles, vai estar na minha também. E obrigada, a gente está muito feliz por isso. E conta pra gente, a gente está aqui para fazer o que Deus quer. E é isso, Thiago. Chegamos ao fim de mais um episódio. Que edificante, Thiago. A gente, como a gente falou várias vezes, a gente conheceu pessoas que a gente, quem sabe, nem imaginava que poderia estar sentado aqui com a gente conversando. E é o principal delas, podendo compartilhar com a gente, com as pessoas que estão nos ouvindo, aquilo que Deus faz na vida deles, né? Nossa, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Continue nos abençoando, continue orando pela gente. É que quando vocês mandaram, olha, a gente vai fazer uma entrevista baseado no texto Bom Samaritano de Lucas, e eu fiz
um textinho do Bom Samaritano, tentando linkar com a medicina, com a área da saúde. A grande lição que tiramos como profissionais da saúde, né, do texto do Bom Samaritano, é que o verdadeiro cuidado vai além da técnica que a gente aprende na faculdade, a gente aprende nas escolas. Ela nasce da compaixão. O samaritano não era médico, ele não era enfermeiro, ele não era fisioterapeuta, mas ele agiu com misericórdia. Ele se aproximou do ferido, tocou a ferida, limpou, tratou, garantiu que ele tivesse a continuidade no cuidado, deixando ele na hospedaria, falou que precisava certo ainda depois. Isso é medicina no coração do Evangelho. Isso é medicina. Como cristão, nós somos chamados não só para diagnosticar e prescrever, mas para enxergar o paciente como um ser amado por Deus. O samaritano interrompeu sua rota, abriu mão do seu tempo, do seu recurso, do seu conforto. E é isso que muitas vezes nós, profissionais de saúde, somos chamados para fazer, mesmo sem reconhecimento. Um exemplo, eu estou aqui, eu fiz 36 horas, estou desde ontem cedo. Tomei banho e vim. Porque no fim, o que agrada a Deus é esse amor que age. É o amor que move a direção um com o outro. Essa compaixão, essa empatia de se colocar no lugar do outro. Essa eu queria deixar de mensagem final. Silvia? É isso aí. Ajudou ele a escrever. Não, ele foi tendo fé. Mas eu acho que é isso então, né, Thiago? Acredito que se deixasse a gente ia ter muitas coisas. Acredito que você tem muita coisa para dizer, para mostrar para as pessoas que Deus fez na vida de vocês. Mas é isso, Thiago. Eu acredito que o ambiente, a gente, quem sabe, veio doente e saiu daqui abençoado por vocês. Ah, isso. Pode aparecer novas oportunidades, né? Estaremos aqui. Mostrar mais milagres na nossa vida. Amém. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado. Deus abençoe. Sim.